Olá, meu nome é Marcelo Shoa. Eu estou gravando esse vídeo como meio de apresentação virtual do trabalho intitulado Estratégias para a Defesa do Direito à Moradia no contexto de remoções, a experiência da comunidade do Jacó por meio do projeto Mutirão Urbano em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, para a mesa relativa a conflitos territoriais e direitos humanos do 2º Congresso Internacional de Políticas Públicas pela Inclusão, Diversidade e Gêneros da Universidade de Salamanca. O artigo narra o conflito vivido na comunidade do Jacó, em que se iniciou no final do ano 2018 com um ofício da Secretaria Municipal de Habitação, em que se convocou os moradores da comunidade para uma reunião em sede da Secretaria, em que se propôs o deslocamento dos moradores, a remoção deles da comunidade do Jacó para uma outra localidade completamente distinta, distante e ausente dos serviços dos quais eles estavam habituados na comunidade do Jacó. O argumento principal da municipalidade para a remoção se deve ao fato de que, por a comunidade se localizar numa área de meia encosta, lá os moradores vivenciavam diversas situações de risco. Entretanto, nenhuma dessa situação foi devidamente medida. E essa convocação se deu de modo basicamente quase aleatório, em que não se demarcou ou se priorizou aquelas casas em que o risco, a situação de risco fosse maior, né? Alguns dos moradores aceitaram essa proposta, se mudaram, enquanto outros optaram por permanecer e brigar por seus direitos. Esse conflito se encontra atualmente judicializado e a atual decisão provisória determina a interdição da casa daqueles que optaram por permanecer, a interrupção da demolição das casas daqueles que aceitaram ir para a outra localidade, com o argumento de que não se sabe exatamente qual o nível do risco daquele local, ou seja, casas que ainda podem ser reaproveitadas com o objetivo e a finalidade de moradia, bem como a instituição do aluguel social, em que os moradores passaram a receber do governo uma quantia mensal, e eles optaram por permanecer no entorno da comunidade, né? Em alguns casos, alguns ficaram na própria comunidade, em casas em que não foram interditadas. A comunidade do Jacó se trata de uma área especial do interesse social, de acordo com o plano diretor, de acordo com a legislação municipal. O que significa? Significa que se trata de uma área destinada à moradia de população de baixa renda. É uma comunidade cercada por diversos serviços de transporte, saúde, educação, postos de trabalho. Os moradores dessa comunidade estão estabelecidos lá há mais de 30 anos, em média, ou seja, é forte o vínculo afetivo deles com a localidade, e além disso, ela é carente de políticas públicas a seu favor, bem como é cercada por um muro que a invisibiliza, de modo que as pessoas passam na avenida e sequer sabem que a comunidade existe. E nós fazemos parte de um projeto de extensão chamado Mutirão, e no qual trabalhamos questões da ordem do dia com o coletivo da comunidade, de modo a se organizar coletivamente em relação
as demandas que surgem, e desde 2018 foi urgente a organização desse conjunto para enfrentar esse conflito de remoção. Nesse sentido, as principais estratégias para superar as ameaças de remoção na perspectiva dos direitos humanos estão no sentido de trabalhar uma assessoria técnica jurídica e urbanística na perspectiva dos direitos humanos e na perspectiva do direito à cidade, bem como criar, ampliar e fortalecer toda uma rede de proteção social em relação à comunidade. Ou seja, nós, como projeto da universidade, trabalhando em conjunto com os moradores da comunidade do Jacó, mediamos a ação de outros órgãos e organizações junto àquela comunidade. Para tanto, nós nos encontramos periodicamente com os moradores na comunidade, realizamos ações comunitárias junto a eles, monitoramos qualquer ação na comunidade por meio das redes sociais e em tempo real, bem como acompanhamos e mediamos a presença deles em qualquer audiência ou reunião relativa a esse conflito. Dos principais atores que colaboraram em meio a esse processo de ameaça de remoção estão a Defensoria Pública e o Ministério Público, como órgãos do Judiciário, que ajudaram tanto a mediar o diálogo com a Prefeitura e com a seara judicial, bem como a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa Municipal, além de outros grupos e organizações, como o Museu de Memória Afetiva da cidade de Natal e outros projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aqui se destaca a mediação que o projeto realiza entre a comunidade e os órgãos jurídicos, a Defensoria e o Ministério Público, de modo que eles não possuem condições de monitorar com tanta frequência a situação dos moradores da comunidade do Jacó, bem como os moradores não estão devidamente acostumados a acessar esses órgãos. E em relação à parceria com o Museu da Memória Afetiva da cidade do Natal, essa ação foi primordial para a execução da intervenção artística no muro que cerca a comunidade, em que se pôde demonstrar numa perspectiva política o desejo de permanência e o vínculo daqueles moradores com o local. Sintetizando e finalizando, o que nós observamos na caminhada desse conflito até aqui foi que, desde que instaurado, houve um maior compromisso dos moradores com a comunidade, há um maior sentimento de comunidade em meio ao conflito. Houve um fortalecimento de confiança e vínculo da comunidade com o projeto, e bem como a ameaça de remoção foi provisoriamente barrada, né? A permanência dos moradores no lugar, no entorno, está garantida por meio do aluguel social, de modo que eles passaram a alugar casas no entorno e mantêm seus vínculos com o local. É importante considerar também que essas considerações finais são uma espécie de conclusão parcial do nosso trabalho, que continua junto à comunidade. Gostaria de finalizar, de fato, apresentando parte da referência bibliográfica utilizada e agradecendo a todos que assistiram ao vídeo até o fim. Forte abraço a todos, todos os colegas que estão apresentando, tanto presencialmente quanto virtualmente, esse trabalho no Congresso de Políticas Públicas de Salamanca.